Eu tenho hipotireoidismo, peso de 52 quilos e sofro muitos danos, principalmente depressão. Corro risco? Olha, a depressão é um problema complicado, porque a depressão, ela realmente pode influenciar diretamente na medula óssea, né? A chamada doença psicossomática, né? Infelizmente, as pessoas gostam muito de separar, até a própria medicina, né? Hoje os médicos estão mais elucidativos em relação, menos preconceituosos em relação aos problemas relacionados ao cérebro. Mas eu ainda peguei uma época que os médicos eram um pouco preconceituosos, aqueles que não eram da área, né? Até de falar termos assim não muito agradáveis para pessoas que tinham problemas de comportamento e problemas também relacionados ao psique. Mas hoje os médicos estão mais ecléticos, estão com a cabeça mais aberta, porque realmente era uma ignorância muito grande não considerar o cérebro como uma peça fundamental no bom funcionamento do nosso corpo, né? Até o termo chamado piti era muito usado antigamente pelos médicos. Ah, tá com piti, como se fosse uma coisa assim, uma coisa acessória. Ah, isso é com psiquiatria, isso não é um problema clínico. Lógico que é um problema clínico. O cérebro é um problema clínico. As doenças psicossomáticas, elas são uma verdade. Um paciente que sofre de depressão, sofre de ansiedade, pode sofrer de problemas estomacais, pode ter falta de ar, pode ter aumento da frequência cardíaca com palpitações, inclusive até, eventualmente, levar-se a um cofator para que o paciente leve arritmias cardíacas. Em relação também à imunidade, sim, a depressão ela age diretamente na produção dos linfócitos e também na maturação deles, principalmente na medula óssea, na produção e na maturação nos órgãos linfóides acessórios, né? Nos gânglios, no baço. Então, um paciente com depressão é um paciente que tem uma chance grande de ter uma desregulação imunitária, uma baixa imunidade e, consequentemente, fica mais suscetível a infecções, inclusive a cânceres também, a neoplasias, porque o sistema imunitário não protege a gente somente de infecções, protege também do câncer. A todo momento nós estamos produzindo milhares e milhares de células cancerígenas, só que nós não desenvolvemos o câncer, por assim dizer, porque o sistema imunitário não deixa aquela célula cancerígena se replicar e se proliferar, né? Então, o sistema imunitário é aquele varredor, é aquele limpador, é aquele lixeiro do nosso organismo que joga para fora tudo que é ruim. Então, é muito importante, sabe, você que tem hipotireoidismo, primeiro, regular esse seu hipotireoidismo, deixá-lo regulado, deixar os níveis hormonais regulados. E tratar também essa depressão. A depressão ela pode ter uma origem orgânica, mas ela também pode ter uma origem psíquica, onde você precisa tratar talvez com uma psicoterapia, pensamentos intrusivos, lesivos, que levam a uma doença psicossomática. E esses pensamentos precisam ser trabalhados. Eu falo isso até como paciente também, porque não é fácil, né? Só quem tem depressão é quem sabe. Então, não falo só como médico. Então, o que acontece? Você precisa realmente tratar isso logo, porque a doença ela aparece. Depressão é algo sério, depressão é algo que precisa ser levado com muita atenção e que pode ter duas origens, orgânica ou psíquica, né? Você pode muito bem ter passado por traumas muitas das vezes não estão no seu consciente, mas estão no seu subconsciente, até no seu inconsciente. Coisas que são esquecidas, por exemplo, eu vou dar um exemplo para você de um trauma que eu sofri quando adolescente e que, de certa forma, eu tenho flashes desse trauma. Eu estava passando pela Avenida Nossa Senhora de Copacabana e, de repente, uma pessoa se jogou da janela e quase caiu em cima de mim. Eu só vi aquela maçaroca de carne caída no chão, aquele estrondo horroroso. E que, de certa forma, a memória que eu tenho daquilo são flashes. Aquilo foi tão traumático para mim, eu devia ter uns 12, 13 anos de idade, talvez uns 14. Foi tão traumático para mim naquele momento que eu não consigo ter uma memória sólida, solidificada, que eu possa dizer como foi meu dia naquele dia, né? Eu só me lembro daquela maçaroca de ser humano atrás de mim, totalmente desfigurado, entendeu? E me vem flashes, imagens aqui na cabeça. Ou seja, está no meu subconsciente essa situação. Tem muitas coisas que, inclusive, estão no inconsciente da pessoa, que foi tão traumático, foi tão agressivo, que a pessoa cria uma amnésia. Eu conheci uma pessoa que sofreu uma perseguição tão forte que ela teve amnésia de tudo, ela não se lembrava mais de nada.
E ela estava falando a verdade. E existem também as situações graves que nós passamos que estão no nosso consciente. Aí nós lembramos exatamente o que se passou, o que aconteceu e conseguimos relatar com bastante detalhamento essa situação. Então, muitas das vezes, o paciente vai tratar algo que está no inconsciente dele. Tem um caso que eu ouvi num testemunho de uma igreja, não fazendo proselitismo de religião, hipótese nenhuma. Eu sou cristão, eu me intitulo como cristão, acredito em Cristo e tal, mas somos todos irmãos, né? Eu me lembro de um testemunho que eu vi numa igreja de uma senhora que não conseguia ter filhos, ela sempre estava abortando. Sempre. Ela arrumou um marido, era feliz com o marido, gostava do marido, mas ela sempre abortava, sempre abortava, sempre abortava. Até que ela buscou um tratamento de psicoterapia, e esse tratamento de psicoterapia identificou o trauma de infância que ela sofreu. E eles conseguiram fazer uma correlação de um trauma fortíssimo que ela tinha com o pai dela. Ou seja, o pai era uma pessoa agressiva, uma pessoa muito difícil, uma pessoa que colocava aquela família numa posição de submissão. Isso a gente fala do homem, mas isso acontece com mulher também, é que a mulher é mais sutil, né? Tem muita mulher que tem o mesmo perfil do homem. O homem é mais violento, mas tem mulheres que fazem o mesmo tipo de pressão psicológica do que o homem, só que de uma forma mais sutil. A gente fala de homem que querem demonizar agora o homem, mas isso acontece muito em mulher. Muitas mulheres também, eu já tive relatos de pacientes meus que tinham mães horrorosas. Mas, em relação a essa questão desse pai, né, esse pai maltratou tanta família que aquela criança, ela falava constantemente que nunca queria ter um filho homem porque não queria dar à luz a um filho homem. Eu só sei que esse pai veio a falecer depois de uma certa idade, 5, 6 anos de idade. Ela começou a ter uma vida sem o pai, ou seja, uma vida de tranquilidade, somente com a mãe criou bem ela e tal. Se tornou uma moça, aquele trauma aparente sumiu, entendeu? E aquele trauma aparente sumindo, ela então tentou, se casou, parou teoricamente esse problema que ela teria com homens, né? E ela então se casou e infelizmente começou a abortar, teve abortamento de repetição, mas é interessante que quando ela fez o tratamento psicoterápico, ela conseguiu identificar esse trauma que estava no inconsciente dela ou até no subconsciente, que ela tinha somente lembranças, fatos e flashes daquilo, né? Ela não lembrava realmente com muito detalhamento. E ela, quando conseguiu identificar esse trauma e tratou esse trauma com um psicoterapeuta, por incrível que pareça, os filhos começaram a aparecer. Ela teve 3 filhos, entendeu? Então, você vê a importância do psique, né? Influenciando o bom funcionamento do organismo de uma pessoa, né? Então, só compartilhando aqui essas informações, até porque esse espaço não é um espaço dedicado à consulta médica. Isso aqui é um bate-papo que a gente vai tendo. Então, a minha orientação é que você precisa tratar a sua tireoide. Se a sua tireoide estiver direitinho, com os hormônios regularizados, por favor, procure uma psicoterapia para tratar a sua depressão, tá bom? E até mesmo a psiquiatria para fazer medicamentos, porque é muito melhor você tomar um medicamento e passar pelos efeitos, entre aspas, colaterais do medicamento, do que você induzir o seu organismo a um quadro infeccioso grave, como o Covid-19 ou até aparecimento de um câncer. Um outro caso também de uma moça que se separou, estava ótima, descobriu uma traição e tal, e depois da traição ela teve câncer de mama bilateral, entendeu? Ou seja, e essas coisas existem, tá bom? Um abraço, obrigado, se cuida e ficamos à disposição, tá bom? Um abraço.